E aí, meu caro vestibulando aqui do canal VestiTube, tudo bem? Vamos então começar mais uma revisão, dessa vez para o UEL Vestibular 2021. Bora lá, exercícios 1 na tela. Nos museus, algumas peças são hermeticamente conservadas em redomas de vidro contendo gases nobres, tal como o argônio, que, por ser inerte, previne processos de oxidação. Em um museu, os diretores constataram que, ao longo do tempo, as partes metálicas de um relógio fabricado por volta de 1950 estavam sendo oxidadas, indicando que, além do gás argônio, havia gás oxigênio dentro da redoma. O experimento foi realizado com o intuito de determinar a presença de gás oxigênio dentro da redoma. Para isso, 10 litros da mistura gasosa contida na redoma foram coletados com uma seringa hermética, sendo que 5 litros da mistura foram transferidos para um frasco com capacidade volumétrica de 30 litros, contendo 1 grama de gás hidrogênio. Em seguida, fez-se passar uma faísca elétrica pela mistura, resultando na reação entre gás hidrogênio e oxigênio, sem excesso de reagentes, com formação de água na fase gasosa. Sabendo que não houve variação na temperatura, 298 kelvins, e do volume do frasco, e que a pressão final no frasco foi de 2 atm, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a quantidade de mols de argônio e de oxigênio contidos na líquida de 5 litros da seringa. Então esse tipo de exercício, com exceção desse texto enorme, é um exercício que a gente pode resolver tranquilamente com a equação que a gente estuda nos estudos dos gases. Então PV-nRT, equação de Clapeyron, mas tem algumas observações, algumas interpretações. Então vamos lá. Ele está falando de uma peça que tem argônio, que é um gás nobre que em condições normais, portanto, não reage. Só que perceberam que estavam sendo oxidadas, o que já pode ser inferido disso, que há oxigênio ali no local. E para determinar essa quantidade de oxigênio, o pessoal responsável por isso coletaram uma certa amostra, colocaram uma faísca para acontecer a reação com o gás hidrogênio, que já tinha ali 1 grama de gás hidrogênio no recipiente, e aí com base nisso eles perceberam a quantidade de água formada e você pode determinar aí a quantidade de oxigênio e de argônio que a gente vai encontrar. Mas vamos com calma, vamos parte por parte. Primeira coisa, aí você vai achar isso aí no texto. Além do gás argônico, havia o gás oxigênio. Simplesmente tirei essa partezinha aí do texto. Então, se tem gás argônico, gás argônio, então significa que eu tenho N mols de argônio, tá bom? Esse ar não é ar de ar atmosférico, é ar de argônio, é o símbolo deste elemento, tá bom? E N mols de gás oxigênio. O volume que ele colocou, o recipiente final, você vai ver que ele pegou lá um recipiente de tantos litros, jogou no de 10, no de 5, jogou no de 30. O de 30 é o recipiente final. Então, o volume final que a gente vai utilizar é o de 30, tá bom? Nesse contexto aí, ele fala que ele colocou 1 grama de hidrogênio, isso pode ser facilmente quantizado, basta uma balança, e com base nisso a gente precisa calcular o número de mols de hidrogênio. E por que calcular o número de mols? Justamente porque o hidrogênio reage com o oxigênio. Então, se a reação aconteceu sem excesso, sem falta de nada, nas condições perfeitas, como o exercício aí descreve, então é algo assim do paraíso, você está entendendo? É 1 mol de hidrogênio para meio mol de gás oxigênio. Você já vai entender isso que eu estou dizendo. Mas enfim, 1 grama de hidrogênio, você precisa calcular a massa molar do hidrogênio. Então, a massa molar, você vai olhar na tabela periódica, tá bom? Você vai perceber que o número de massa do hidrogênio é de 1. Então, você pode inferir que a massa molar do gás hidrogênio é H2. Se cada hidrogênio vale 1, 2 tem 2 gramas por mol. Então, 1 mol de gás hidrogênio tem 2 gramas. Regrinha de 3, Então, 1 mol de hidrogênio tem 2 gramas. Só que o exercício forneceu 1 grama. Em quantos mols então tem 1 grama? Você vai fazer o cálculo matemático, não é química,
você vai chegar em meio mol de gás hidrogênio, né? Regrinha de 3 é 1 para 2, 1 para meio. Logo, a gente consegue concluir que ali havia meio mol de gás hidrogênio, tá bom? E aí, pessoal, a temperatura ele deu aqui, a gente vai utilizar no final desse processo. A pressão final ele também deu de 2 atm, né? Então, olha que simples, você vai perceber no exercício que ele te deu a constante universal dos gases, tá bom? Então, olha só, pressão, volume, constante universal, temperatura, você já está assim, mais do que cansado de aplicar o PV-NRT. Tá tudo bonitinho para aplicar, né? Então, veja só, o exercício falou que o gás hidrogênio vai reagir com o gás oxigênio e vai formar somente água, segundo o exercício aí, né? A faísca é utilizada para fornecer a energia de ativação, a energia necessária para que a reação ocorra, né? Então, só revisando isso daí, né? Por que quando você fica soltando o isqueiro, pensa no isqueiro, né? Você só aperta o botãozinho, né, de soltar gás. Por que não pega fogo? Porque não tem energia suficiente. Você precisa dar uma energia de ativação para que a reação aconteça. E nesse caso, a faísca faz esse papel, tá bom? Mas o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio e forma água, né? Você vai ver que a água tem um oxigênio. O gás tem 2 átomos, 2 vezes meio, 1. Balanceamos a equação, tá bom? E aí, regra de 3, né? Química, a gente sabe, muita regra de 3. Veja só, 1 mol de gás hidrogênio está reagindo com meio mol de gás oxigênio. Então, é 1 para meio. Só que eu tenho meio. Quanto que eu vou precisar de oxigênio? Então, veja só, 1 para meio, 1 mol de H2 está para meio mol de O2. Só que eu tenho meio mol de hidrogênio. Meio mol de hidrogênio, vou chamar aqui de número de mols de oxigênio. Você vai fazer essa conta, você vai chegar em 0,25 mol de gás oxigênio. Então você já tem uma resposta. Agora, pessoal, acho que a parte mais difícil aí desse exercício foi justamente você sacar que nesse recipiente você não tem só gás oxigênio, né? Você tem gás argônio, porque grande parte dos alunos que fizeram esse exercício desconsiderou o número de mols do gás argônio, sendo que na verdade você tem ali. Então, quando você aplica PV, né, equação de Clapeyron, PV igual nRT e T sempre na temperatura e em escala absoluta. Isso que está escrito aqui na lousa já foi resposta da Unesp, tá bom? Já foi resposta na Unesp. Todo estudo dos gases é feito em escala de temperatura absoluta, Kelvin, tá? Não vai meter graus Celsius ou Fahrenheit que está errado, é Kelvin. Então, enfim, né? A pressão final ele deu 2 atm. O volume final já te disse 30, e aqui que está o que a galera geralmente desconsidera. Você precisa somar o número de mols do argônio com o número de mols do oxigênio. Poxa, pessoal, você tem um recipiente ali que está com argônio e oxigênio. Não dá para você desconsiderar isso. Pelo amor de Deus, vocês são cientistas, não vão dar uma dessa. Então, considera aí, ó, argônio e oxigênio. A constante universal dos gases, o exercício deu, né? Só colocar ali. E a temperatura, né? Que o exercício forneceu também pra gente de 298 Kelvin. Aí, galera, a resposta que a gente procura é o número de mols de argônio. O número de mols de oxigênio a gente acabou de calcular. Deu 0,25 aqui embaixo, né? Então, só substituindo os valores, você multiplica esses dois, passa dividindo e subtrai de 0,25, né? Você vai chegar então em 1,95 mol, que dá a alternativa A. Vamos então agora para a questão número 2. Uma criança que participava de uma oficina de pintura em um museu atingiu acidentalmente com tinta à base de óleo uma tela pintada com tinta à base de água. Como praticamente toda a tela foi manchada com pequenas gotículas de tinta, a restauração da obra exige cautela. Nesse caso, pode-se utilizar microvolumes de solventes extratores capazes de dissolver a tinta à base de óleo, mas não a tinta à base de água. Para a obtenção desses solventes, se empregam misturas ternárias, constituídas
de solvente extrator, responsável pela dissolução da tinta à base de óleo, solvente dispersor e água. O solvente dispersor deve ser miscível no solvente extrator e na água, mas a água não deve ser miscível no solvente extrator. Esse tipo de mistura, quando borrifada sobre a superfície da tela, forma nanogotas do solvente extrator e, por consequência, melhora a eficiência do processo de dissolução da tinta à base de óleo. Com base nos conceitos de forças intermoleculares e miscibilidade e considerando que a quantidade de água na mistura ternária é incapaz de dissolver a tinta à base de água, assinale a alternativa que apresenta corretamente a mistura ternária, solvente extrator / solvente dispersor / água, que pode ser empregada para a remoção das manchas sem danificar a tela. Então ele te dá as alternativas que apresenta acetona, metanol, água, clorofórmio, epitano e hexano, beleza? Então, pessoal, essa questão aqui, quando caiu, eu adorei, mas pensa numa questão muito bem bolada. É aquela questão que você sente a química raiz mesmo. A outra foi mais conta, né? Mas essa aqui, ó, top! Vamos lá. O que a gente precisa entender então, né? Imagina lá, tinha que ser criança, né? Para variar. Aí tá lá a criancinha, né? Pá! Bateu a tinta à base de óleo na tinta à base de água. Tem que remover, senão o quadro vai ficar meio feio, né? Não sei o que tá. Beleza? Bom, aí basicamente tentei fazer esse desenho, né? Então tá a tinta à base de óleo indo em direção à tinta à base de água, tá bom? Lógico que água e óleo não são miscíveis entre si, né? Eles não são solúveis entre si. Então o que a gente, primeiro passo do exercício, o que pode dissolver óleos? Geralmente, pessoal, se for um óleo com uma cadeia carbônica longa, compostos apolares, né? Compostos apolares são bons solventes de óleo, né? Então, compostos apolares. E vamos revisar então a questão de polaridade dos compostos, miscibilidade, né? Enfim. Existe um conceito para a gente definir se um composto é ou não polar, que é o momento dipolar. Olha que bonito, né? Que técnico, né? Nada demais, é simplesmente um vetor, né? Um vetorzinho, é esses vetorzinhos que você aprende na física, né? Setinha, né? Não sei o que tal, a bundinha, não sei do que, enfim, deixa isso aí para quem dá aula de física. Olha lá. Quando um composto é apolar, ou seja, ele pensa assim, polar, que forma polos que a gente diz então de carga, pode ser carga aparente ou carga verdadeira mesmo, né, propriamente dito. Mas quando um composto é apolar, esse vetor, que eu já explico como que ele funciona, a resultante dele é zero, porque como é um vetor, você tem resultantes e quando você faz essa conta, a resultante tem que ser zero. Então, o que é esse momento dipolar? É um vetor que aponta para o átomo mais eletronegativo. Então, imagina que tem um flúor aqui do meu lado. O vetor vai apontar para o flúor, entendeu? Porque o flúor é um elemento muito eletronegativo, né? Se tiver por exemplo, carbono e um oxigênio, onde que aponta o momento dipolar do carbono pro oxigênio, visto que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então lembra os 3 elementos mais eletronegativos que você precisa saber: flúor, oxigênio e nitrogênio. São os principais. Carbono está meio que no final da fila, mas flúor, oxigênio e nitrogênio, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como então você iria proceder para remover essa tinta? Então, primeira pergunta, né? O que poderia dissolver o óleo? Aí você responde, compostos apolares, beleza? E ele te apresentou o conceito de misturas ternárias, né? Essas misturas ternárias são ternárias porque são 2 solventes e a água, por isso ternárias. Que tem um solvente extrator, que vai extrair a tinta que você manchou a tela, o solvente dispersor, esse aqui a gente precisa entender bem, e a água, que é a água, né? Então, pessoal, o solvente extrator é lógico que ele vai precisar dissolver a tinta à base de óleo. Então, ele precisa ser um composto muito capaz de solubilizar compostos orgânicos. E o solvente dispersor, o exercício deu algumas dicas aí pra gente, né? Ele tem que ser miscível em óleo e em água. E a água não pode ser miscível nele. Por quê? Você tem uma tinta à base de água. Se eu colocar um composto aqui em que a água consegue se dissolver, você vai fazer um desastre. Acabou o museu, né? Você acabou de fazer uma obra de arte, né? Parabéns, destruiu a pintura. Não pode ser. Então, você não pode mexer, pelo amor de Deus, você não pode mexer com essa água, cara. Você não pode mexer com essa água, mas você tem que tirar essa tinta, né? Que acabou manchando, né? Olha só, acabou manchando
a sua tela. Você só precisa tirar ela, não pode mexer na água, né, que está compondo ali a tinta. E aí o exercício te deu uma série de substâncias. Então a acetona, que já foi utilizada, né, há muito tempo, realmente, hoje em dia a acetona que você compra no mercado não é acetona propriamente dito, porque é Brasil, né? Eles utilizaram esse negócio para refinar a cocaína, mas enfim, olha lá, propanona, que é o nome técnico, metanol, esse sufixo ol, para lembrar a função álcool, hidroxila, carbono saturado, beleza? CH3OH. Heptano e hexano é uma cadeia carbônica. O heptano, 7 carbonos, hexano, 6 carbonos. E aí, ele te dá também o cloroformo, que esse é demais. É demais. Mas vamos lá, pessoal. A acetona, então, função orgânica, né? Sufixo ona, função cetona. Esse composto aqui, né? Prop de 3 carbonos, cetona tá aqui, polar. O metanol, ele é um composto polar também. Como que eu sei disso? A acetona, pessoal, olha o momento de polar aqui, ó, aponta para o átomo eletronegativo, já tem uma resultante aqui. Entre carbono e carbono não vai precisar, né? Olha o metanol aqui, ó, momento de polar, que aponta para a parte mais eletronegativa. O heptano, gente, grava isso, todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. O que isso significa? Todo composto de carbono e hidrogênio não se dissolve muito bem em água. É isso. E o clorofórmio, né? Que você deve estar pensando, o que é esse negócio aí na lousa, né? Então, é o clorofórmio, é C, hidrogênio e 3 cloros, né? Esse é o clorofórmio, é o nome usual dele, tá bom? Olha só, momento dipolar eu já até desenhei aqui na lousa, né? Então, ó, carbono, o cloro é muito eletronegativo, né? Nossa, pensa num átomo que adora elétrons, é o cloro muito eletronegativo. Então, o momento dipolar vai apontar para ele, em todos os casos, ó, aponta para cá e aponta para cá. Entre carbono e hidrogênio, quem ganha é o carbono de eletronegatividade. Então, aponta para o carbono. Então, você vai ter uma resultante aqui, ó, um para baixo, outro para baixo, um quase para baixo, outro quase para baixo também. Ou seja, isso não dá zero. A hora que você faz essa resultante, você não precisa saber quanto dá, mas a hora que você traça a resultante, você não dá zero. Se não dá zero, significa que não é apolar. Se o momento dipolar resultante for diferente de zero, aí o composto é polar. Igual a zero, apolar. Diferente de zero, polar. Beleza? E aí, pessoal, aí você fala assim, ah, mas que beleza, né? O clorofórmio, né? Você viu que ele é polar. Inclusive, né, alguns dados aí, esse momento resultante dá 1.04D, que é um cálculo que você não precisa saber fazer, ninguém estuda isso no ensino médio, é só para eu provar que realmente não é apolar, é polar, né? Então, mas enfim, aí você pensa assim, o clorofórmio, né, não sei o que tal, ele realmente é polar. Ou seja, ele não é muito bom, né, para dissolver óleo, tendo em vista que os óleos são apolares, mas aí é que você se engana. Aí é que você se engana, meu querido. Olha só, o clorofórmio, pessoal, esse negócio é meio louco, a química do mal, né? Adoro essa parte. Ele foi utilizado como anestésico lá pelo século XIX, XX. Só que viram que não dá certo, né? Porque é depressor do sistema nervoso, né? As pessoas estavam morrendo de infarto, então não estava valendo muito a pena. Ele já foi utilizado e ele tem uma característica muito interessante. Ele, principalmente o clorofórmio, ele é um excelente solvente orgânico. Aí você deve estar pensando, não. Cara, eu te juro, ele é, cara, muito bom para dissolver compostos orgânicos. E eu te digo mais, ele é polar, então ele consegue interagir com água. Ai, meu Deus do céu, isso aí você dá uma facada no bolso. Mas cara, ele é um excelente solvente orgânico. E ainda te digo mais, ele não é líquido geralmente, lógico que pode acontecer, mas ele não é líquido à temperatura ambiente, ele é gasoso, ele está no estado de... ele é muito volátil, meu amor. Ele, cara, sinceramente, ele é excelente para remover, porque ele está dissolvido, né, cara? Ele é gás, então ele não vai ficar escorrendo, né? Você não vê ali um copinho com clorofórmio, não. E ele é tóxico, tá? Não vai querer cheirar clorofórmio, ele já foi muito usado como entorpecente também, mas não cai nessa. Vamos lá. E ele é miscível em água e óleos. Olha que interessante. Então eu tenho um composto que pode dissolver a tinta, pode interagir, né? Que ele não vai acabar solubilizando a água da tinta, porque
ele tem baixa, ele até consegue se dissolver em água, mas a solubilidade dele é muito baixa, muito baixa. Pegou essa visão? É baixa. Não é que ele não se dissolve, eu não põe palavra na minha boca, mas ele dissolve muito pouco, mas enfim. Então é um bom candidato, né, para ser o agente, o solvente extrator. E o solvente dispersor, olha só, o exercício falou isso, hein? Tem que ser miscível em óleo. Quais são os miscíveis em óleo aqui? Tem o heptano e o hexano. Sim, realmente, miscível em óleo. Mas a água não pode ser miscível nele. E além do mais, esse cara aqui tem que ser solúvel em água. Heptano e hexano não pode ser. Tchau. Não vai contar. Agora, o metanol pode ser. Só que o duro é que se eu jogar água no etanol, eu consigo dissolver. Vai ponto de hidrogênio. Não, larga a mão. E o solvente dispersor, né? Tem que ser solúvel em óleo, então o cloroforme dissolve muito bem compostos orgânicos, o óleo é um composto orgânico e também é miscível em água. O cloroforme, então, ele consegue ser miscível em água, é miscível, é pouco miscível, mas é. Então, da letra B aqui, né? De bora gabaritar. Para o exercício número 3 anunciado na tela. No Museu do Louvre estão exibidos objetos metálicos usados por sociedades antigas. No passado, alguns desses metais eram encontrados praticamente em seu estado puro. Com o advento da metalurgia, puderam ser obtidos a partir de minerais submetidos a reações químicas. Em relação aos processos de obtenção de metais a partir de minerais e com base nos conhecimentos sobre reações de óxido-redução, considere as afirmativas a seguir. Então, pessoal, afirmativa 1. Alumínio sólido pode ser obtido a partir de bauxita L2O3H2O por meio de um método eletrolítico, o qual é baseado num processo não espontâneo, onde alumínio 3+ é reduzido a alumínio sólido 0. Cobre sólido pode ser obtido a partir da queima de sulfeto de cobre, conforme a reação a seguir da reação, onde o número de oxidação do cobre muda de +1 para 0. 3. Ferro sólido pode ser obtido a partir de reações de redução de óxidos de ferro conforme transformações químicas, ele te dá essas informações. Mn sólido, que é o manganês, pode ser obtido a partir da reação que ele te dá, em que o átomo de oxigênio, em MnO2, é o redutor e o carbono é o oxidante. Aí ele te dá, assinale as alternativas corretas. Primeira alternativa, você vai ver que está correta, ele está descrevendo, ele diz lá no texto o processo eletrolítico, isso é uma eletrólise. Olha que lindo, pessoal, o prefixo eletro, se referindo a elétrons, e lise, que é a quebra, então é a quebra da bauxita. E você, olha só, galera do céu, ó que bizu, olha que chique, pessoal, chique. Lógico que tem explicações mais técnicas, mas olha só, o que tem em bauxita? Alumínio e oxigênio. O que você pode obter da bauxita? Alumínio metálico e gás oxigênio. Uau! Mas para quem quer uma explicação química, e aí é que eu me dirijo, eu gosto da química, nossa, eu sou apaixonado. Olha só, bauxita então, né, é um processo de eletrólise ígnea, que vem do latim igneus, que significa inflamado. Pegou a etimologia? Vem com nós. Vai distribuir, então vai acontecer a liberação de íons para que a eletrólise aconteça. O alumínio, ele está na família 3A, vai ficar eletrizado em 3+, e o oxigênio em 2- para receber 2 elétrons. Vamos ficar lindinhos, bonitinhos, com 8 elétrons na camada de valência, onde o octeto funcionou. Mas a gente precisa considerar que esse alumínio aqui, que está em carga positiva, ele vai receber elétron. E o oxigênio vai ceder elétron, porque ele está com carga negativa. Olha que chique, óxido-redução. Lógico, o oxigênio, então, 3 vezes 2, 6. Liberou as 6 cargas negativas. E formou o gás oxigênio. O alumínio pegou os 6 elétrons e ficou alumínio metálico. Chique. Afirmativa 1, correta. Aqui na 2, né? Ele diz na 2... que o número de oxidação do cobre muda de 1 para 0. Vamos conferir. Na reação, você vai ver, o enxofre, pessoal, ele também está na família do oxigênio. Ele vai ficar eletrizado em -2. É como se fosse um oxigênio ali, tá? Não é, mas é como se fosse -2. Então, pessoal, a carga da molécula não é molécula, é um composto iônico. Sorry. Mas a carga desse composto, tá? Que é uma fórmula mínima, vai ter que ser o seguinte:
Menos 2, com quanto que tem que dar zero a carga? Menos 2 com 2. Só que eu tenho 2 cobres, então divide por 2, vai dar 1 para cada. E toda substância pura simples, como o cobre sozinho, ferro sozinho, enxofre sozinho, o NOx é sempre zero. O NOx é o número de oxidação, tá bom? Sempre zero, então de mais 1 para 0, afirmativa 2, correta. Afirmativa 3, ele está falando aí que o ferro, estou vendo aqui no painel, ele pode ser obtido a partir de reações de redução. Então, vamos lá, eu só copiei as reações, vamos calcular o NOx. Oxigênio sempre menos 2. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Com quanto tem que dar zero? 6. Só que eu tenho 2 ferros, então cada um vale 3. Aí vai acontecer a reação e vai formar o dióxido de ferro, tá bom? Nesse caso aqui, o oxigênio continua sendo menos 2, que vai vezes 2, menos 4, com 4 vai dar zero. Então, de 3 para 4, aumentou o número de oxidação, ou seja, é um processo de oxidação. E a afirmativa 3 diz que é um processo de redução. Logo, posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que a afirmativa 3 está errada. Bora para a afirmativa número 4, então. Bora. Dióxido de manganês. Funções não orgânicas, funções, portanto, inorgânicas. Ácido, base, sal e óxidos. No caso, eu tenho um óxido, compostos binários, formados por 2 tipos de elementos, em que o oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Revisando, hein? Então, bora lá. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 com 4 vai dar zero. No óxido manganês, for. Bilíngue, né, tio? Mentira, não sou não. Vamos lá. Aqui, ó, manganês, substância pura simples, NOx zero. É o mesmo caso que o ferro aqui. Portanto, de 4 para 0, reduziu o NOx. Um processo de redução. Aumentou o NOx, um processo de oxidação. E aí, outro bizu. Se eu estou reduzindo, então, obrigatoriamente, o meu outro parceiro ali vai ter que oxidar. Então, eu sou o agente oxidante. Então, quem está reduzindo, que é o dióxido de manganês, é o agente oxidante. E quem está oxidando é o agente redutor, que é o carbono sólido aqui, tá bom? Nesse contexto, então, a afirmativa 4 disse que o redutor é MnO2. Não, o redutor é o carbono. A afirmativa 4 está errada. Portanto, só está correta 1 e 2. 1 e 2 da letra A de amor. E aí, pessoal, bora para a questão, então, número 4. Essa questão, para mim, sem sombra de dúvidas, você pode até ter acertado quem fez vestibular, no chute ou com uma outra análise, mas para mim, né, lógico, opiniões divergem. Foi uma das questões teóricas mais complicadinhas de resolver, né? Não tem conta, mas olha só, acompanha comigo o enunciado. Crime no museu. Uma estatueta de bronze constituída por 90% de cobre e 10% de alumínio foi roubada. Depois de alguns dias, uma estatueta com características semelhantes foi encontrada aos pedaços em uma lixeira. Foi realizada uma análise para confirmar sua autenticidade, pois a composição dessa estatueta poderia ser de latão, 90% cobre e 10% zinco. Primeiramente, a massa de 0,5 gramas retirados dos pedaços encontrados foram dissolvidos em ácido nítrico 5 mol por litro, formando íons em solução. Em seguida, alíquotas dessa solução ácida foram alcalinizadas com solução de hidróxido de sódio para a formação de precipitados azul e branco visualmente distinguíveis. E na sequência foram adicionadas soluções aquosas de cloreto de amônio. As equações químicas das reações que podem ocorrer com a adição dos reagentes são apresentadas a seguir. Então, ele te dá 6 reações e nessa questão aí a gente vai trabalhar bastante a ideia, ele te dá a diferença, né, do bronze que eles consideram, do latão que eles consideram, e tentei representar a amostra, pega essa amostra, né, deixa eu pegar um objeto aqui, qualquer um, sei lá, pô cara, tô sem objeto aqui, vai essa caneta mesmo. Essa é a amostra, essa caneta aqui é a amostra, eu jogo essa caneta em uma solução, assim como 1 por litro de ácido nítrico e depois eu vou neutralizar com hidróxido de sódio e alcalinizar. O exercício utiliza esse termo, alcalinizar. Vai formar um precipitado e eu vou tentar dissolver esse precipitado em cloreto de amônio. E esse cloreto é muito importante. Demais! Gente, olha quantas reações, né?
O que vai acontecer? Quando os alunos forem fazer essa questão, cara, que dor de cabeça, né? Confusão total. Eu demorei para fazer, para pensar tudo no exercício e olha, colocando no lugar de vocês na prova é realmente complicado, mas vamos lá, né? Dá para fazer sim, tranquilo, a gente vai te ajudar nisso. Bora lá. O que acontece? Você pegou o ácido nítrico e está jogando hidróxido de sódio. O aluno vai falar assim, mas, pô, como assim o exercício, se você deve ter lido aí a tabela, né? Não vou ficar descrevendo a reação, porque não tem sentido, eu preciso te explicar isso. Olha o que acontece. Na tabela ele coloca, né, a hidroxila reagindo com alguns cátions, né, os íons aí da amostra. Você fala, mas por que está tendo hidroxila se eu estou fazendo uma reação de neutralização? Pois é, pessoal, olha a sutileza do negócio. Ele falou alcalinizar. Então vai ter neutralização. Eu peguei o ácido nítrico, poderia até não existir a neutralização em grande escala se fosse ácidos fracos, né? Então um ácido cianídrico, um ácido sulfídrico seria fraco, né? Os hidrácidos, né? Porém, a gente tem vídeo no canal falando da força dos ácidos, hein? Se você está com dificuldade, dá uma acessada aí na playlist. E ele falou que está utilizando hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio também é um hidróxido forte, dissociação quase 100% ali, né? Então, ou seja, isso aqui está em H+, NO3-, é o nitrato, né? O ânion nitrato. Por quê? Porque essa solução, cara, colocando ácido em água, por ser um ácido forte, você não vai ter a molécula HNO3. Não vai ter isso. Você vai ter H+, NO3-, né? Uma reação de ionização, né? Você não vai ter isso molecular na água, da mesma forma que você não vai ter solução de NaOH sólido, vai estar dissociado, entendeu? Então vai estar Na e OH-. Isso aqui vai formar sal e água, vai formar um nitrato de sódio, que também é solúvel em água, então vai dissociar Na+, NO3-. Se você tem dúvida de solubilidade, vide tabela de solubilidade do site, tá bom? Veja só, o nitrato vai se dissociar, não é ionizar, é dissociar, já começa a diferença. E a água, aí você fala assim, então, por que tem essa reação? Porque o íon nitrato está dos dois lados da equação, ó, posso cancelar. O Na também, ó. O que vai sobrar? H+, OH- dando água. Aqui, ó. Pegou a ideia? Aí o aluno fala assim para mim, Rainan, mas se eu considerar então a autoionização da água e abrir H2O em H+, OH-, não tem reação nenhuma. Pois é, pessoal, mas numa equação química, vai vendo, você sempre escreve a espécie predominante. Então não tem sentido você escrever algo que não é predominante. A química é uma linguagem. Então bora lá, tá? H+, OH-, essa é a verdadeira reação de neutralização que acontece. Então vai sobrar em solução o cátion Na+, e o ânion nitrato. Vai ficar livre em solução, beleza? Mas o exercício falou que vai alcalinizar. Então o OH, a hidroxila, está em excesso. Então eu não vou ter neutralização somente, eu vou ter OH suficiente para neutralizar o H+, e ainda alcalinizar. Então vai ficar alcalino o negócio. E aí, pessoal, se vai ficar alcalino, você vai ter excesso de OH-. E se eu estou falando de um latão, se a amostra for de latão, o latão ele tem cobre e zinco. Então, tanto o zinco quanto o cobre podem reagir com a hidroxila e formar os seus respectivos hidróxidos, que todos eles são insolúveis, só muda a cor. O hidróxido de zinco é branco e o hidróxido de cobre é azul. Mas você não sabe que é latão, né? Você não tem como saber. Então você tem que considerar todas as combinações possíveis. Porque ou é isso, ou vai ser o alumínio no lugar do zinco. Concorda comigo? Porque a diferença entre bronze e latão aqui, ó, os dois têm cobre. Ó, a diferença está aqui, ó, um tem alumínio e o outro tem zinco. Então se não for zinco, vai ser alumínio, que vai reagir e formar hidróxido de alumínio, que também é branco. Então nas duas soluções eu vou ter precipitado azul, porque as duas soluções têm cobre, né? As duas têm cobre. E, independente de qual for, eu vou ter precipitado branco. Até o momento, não consigo diferenciar nada. Mas aí que entra o cloreto de amônio, ele é muito utilizado, né? Por quê? O exercício deu essa equação, você não precisa saber. O hidróxido de zinco, que é branco, olha lá, ó, e o hidróxido de alumínio,
que também aqui também é branco, tem diferentes solubilidades. O hidróxido de zinco pode se dissolver, está na quarta equação na tabela. E o hidróxido de alumínio não. Então, se o alumínio que compõe o bronze não se dissolve, então a hora que eu adiciono cloreto, a solução de cloreto de amônio, se realmente for de bronze, vai ficar precipitado. Então, a alternativa correta, deixa eu ver o painel aqui, é a alternativa E, porque é isso que confirma, é a ausência da dissolução do precipitado branco após a adição. Porque eu vou ter precipitado branco dos dois jeitos, se for zinco ou se for alumínio. Só que a hora que eu adiciono cloreto, se for de alumínio, que é o que eu quero, que é o bronze, né? Realmente não vai dissolver, vai ter ausência de dissolução, que dá a letra E. Bora para a próxima questão então. Eu estou com a camisa diferente porque, obviamente, estou num dia diferente fazendo essa parte do vídeo, mas vamos continuar lá a próxima questão. Obras de arte expostas em museus podem conter metais tóxicos em sua composição, como o chumbo, cadmio, o mercúrio e seus óxidos. O incêndio em um museu no qual obras de arte contendo mercúrio são incineradas pode gerar dimetilmercúrio, que é o CH3,2-HG, uma neurotoxina altamente letal mesmo em baixas concentrações. Sinalados sintomas costumam aparecer semanas após a exposição inicial, o que torna ineficaz qualquer tipo de tratamento. As equações químicas 1 e 2 são exemplos de reações de transformação do compostos de metilmercúrio. Então ele te dá as duas equações que você deve ter visto aí, né? Dá uma analisada, e embaixo ele coloca a entalpia e a entropia, que eu já vou comentar com você. Aí em seguida ele diz assim: com base no texto nos conhecimentos sobre termodinâmica e cinética química, expondo a queima total de óxido de mercúrio a 1 atm 300 Kelvin, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, essa questão então que envolve termoquímica e entropia, energia livre, que fazia tempo que um vestibular não cobrava isso em química, a gente vai abordar isso. Bora lá. O primeiro passo é lembrar de energia livre. Não é à toa que ele te deu esse ΔS, que representa entropia, que é a desordem de um sistema. Pensa desordem não é no sentido de bagunça, né? Igual você está acostumado no dia a dia. Quando eu pego água no estado líquido e coloco no estado gasoso, você tem uma agitação maior, a desordem é maior, a entropia está relacionada com isso. E para você calcular, porque se você já leu as alternativas, você vai ver que ele está perguntando sobre espontaneidade. E espontaneidade de uma reação depende totalmente dessa entropia. Então, essa energia livre eu apresento agora para vocês essa fórmula que a gente fala de ΔG, beleza? Depende do ΔH, temperatura e entropia, que eu já falei para você. ΔG igual ΔH menos TS. S é a entropia, T é a temperatura e ΔH a entalpia, que você já deve estar acostumado, tá bom? Então, pessoal, basicamente, deixa eu pegar uma caneta aqui. Quando você vai fazer a conta, né? Essa entropia, a unidade dela é Joule-Kelvin, Joule por Kelvin, na verdade, né? Você vai depender do ΔH, você joga o ΔH ali, a temperatura que ele deu, 300 Kelvin, e a entropia que ele também deu, está na tabela de cada equação. Você vai jogar na fórmula, se o ΔG der positivo, significa então que a reação, ó, ΔG positivo, a reação não é espontânea. Então, ó, não espontânea. Se o ΔG for negativo, a reação é espontânea, tá? Estou abreviando espontaneidade para a gente não perder tempo escrevendo aqui. Se for positiva, não é espontânea. Se for negativa, é espontânea. E outra coisa, quanto mais negativo, ou seja, quanto menor for o ΔG, mais mais espontâneo a reação é. Então, vamos fazer o cálculo aí, né? Química pura mesmo, vamos lá. Equação 1, ele te deu o ΔS, só que se você analisar o exercício, a entalpia está em quilojoules e o ΔS está em joule. Então, de joule para quilojoule, você divide por 1000. Essa transformação aqui, ó, de joule para quilojoule, dividir por 1000. E aí você joga o ΔH, que o exercício forneceu, a temperatura que ele forneceu e a entropia que a gente acabou de fazer. Você vai chegar em menos 967. Se é negativo, é espontâneo. Você vai fazer a mesma coisa com a equação 2, aí não é química, é matemática, álgebra pura, e você vai chegar em menos, né, 2.393,5 kJ, que é a energia livre. Então, ó, ΔH, temperatura, ΔS.
Lembra que eu falei que quanto menor for o valor, mais espontâneo é? É justamente o que acontece aqui, ó. Então você vai achar que a alternativa B é correta porque ela fala a equação 2, a reação 2, ela é mais espontânea, porque o ΔG dela é menor do que esse. Quanto menor o ΔG, maior a espontaneidade. Então a equação 2 é mais espontânea que a equação 1. As duas são espontâneas, mas a 2 é maior. Vamos analisar agora por que as outras estão erradas, né? A letra A está errada porque ele diz que depende da velocidade. Não, a energia livre, espontaneidade não tem nada a ver com isso. Na B ele diz que o ΔG dá um valor de 900 menos 900 e pouco, está errado a continha, ele colocou o valor errado, a gente calculou aqui, ó. A C está errada porque ele está falando que quanto maior a variação, a reação ela é exotérmica ou endotérmica, não tem nada a ver. A variação da entalpia ela pode ter variação de 1 ou 100. O que vai determinar se ela é ou não exotérmica é o sinal, beleza? Se for negativo, é exotérmico. A D está correta e a letra E está errada, porque a equação 2 não a equação 2 não é endotérmica, ela é exotérmica. Pessoal, vocês não vão acreditar, a bateria da câmera acabou, mas a sorte é que a gente parou numa questão aqui mais de boa, né? Mais teórica que dá para resolver tranquilamente só com a leitura. Vamos lá. A presença de nanomateriais é bem perceptível no cálice de licúrgos que muda sua coloração, passando de verde para vermelha quando expostas à luz branca. Isso ocorre devido à presença de nanopartículas de ouro e prata na composição do vidro do cálice. Admitindo o comportamento ideal de uma solução aquosa não coloidal contida no cálice, formada por 200 ml de solução de água pura, na verdade, né, e por nanopartículas metálicas de ouro e prata, não eletrólitos, que se desprenderam da parede interna sob pressão de um ATM e com base, olha só, nos conceitos sobre propriedades coligativas assinaram o que for correto, né? Então, pessoal, essa questão aqui é muita propriedade coligativa, nem precisava ler o texto, ele só deu uma contextualizada. Vamos lá na letra A, vamos lá, ó. A temperatura de solidificação da solução aquosa é maior que a do solvente puro? Você vai ver que, não, pessoal, solução aquosa, pensa, por exemplo, não precisa pensar no metal, mas pensa, por exemplo, numa uma solução iônica de cloreto de sódio, sal de cozinha. A temperatura de solidificação não é maior, é menor do que o solvente puro, que seria a água. A temperatura de solidificação da água é 0 graus. A de solução aquosa é menor do que zero, então a está errada. Vamos para a letra B. A temperatura de ebulição da solução aquosa é maior que a do solvente puro? Sim, esse é o efeito de ebulioscopia, pessoal. Quem aí nunca cozinhou numa panela e em determinado momento você viu que a água estava fervendo e jogou um pouco de sal, a água parou de ferver um pouco. Não que ela tenha parado, né, esfriou, não é isso, mas ela parou de ferver justamente porque se você jogar uma alta quantidade de sal, você aumenta a temperatura de ebulição. Então, o que antes estava em ebulição a 100 graus vai ficar em ebulição numa temperatura maior. Então, a letra B é correta, mas vamos ver as outras. C. A densidade da solução é menor que a do solvente puro. Pessoal, não. Se você coloca uma dissolução, praticamente você não vai mudar o volume, mas você vai aumentar a massa. Aumentando a massa, aumenta a densidade da solução, então não é menor. Letra D, a pressão do vapor do solvente na solução é maior que da água pura na mesma temperatura? Não. Se você coloca um solvente na solução, você aumenta as interações, por exemplo, se for um solvente iônico, vai ter uma interação bem forte ali e você vai diminuir a pressão do vapor da água, por isso que não é maior, é menor. Letra E, a elevação da temperatura de solidificação da água depende da natureza química do soluto não volátil? Não, pessoal, se eu jogar tanto sal, que é uma substância iônica, e açúcar, que é molecular, eu vou fazer o mesmo efeito, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa resolução, espero ter ajudado aí. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, @vest_tube. Postamos dicas, curiosidades, questões, conteúdos, interações, entre outras. Aulas particulares de química ou em turma nós temos. Para quem está na faculdade precisa de um up em bioquímica, também atendemos. Muito obrigado e até mais.